realização. Perguntas 232 a 238. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram até que lobrigasse a conveniência da solidariedade para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas dentro dos valores infinitos da vida. Que dizer dos que propugnam leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação, sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? Os estadistas ou condutores de multidões que procuram agir nesse sentido, em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? Os sistemas de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? Na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza, que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres de autoiluminação. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? O mundo está repleto de elementos educativos, mormente no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Mas, em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e vida. Os próprios filósofos que falaram na terra antes dele não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne, de modo a preparar-lhe a iluminosa passagem pelo mundo das sombras, a razão por que o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação? Os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma,
como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida, mas somente o esforço opera a edificação moral, legítima e definitiva. É uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores. O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade. Identificado com a sua essência consoladora e divina, o homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. Grande erro praticariam as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais. Cada estudioso desenvolva a sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou de sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por estes motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. É certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras, na verdade, mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aquele sal da terra, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras como os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo, bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Evolução, dor. Perguntas 239
a 245. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão por que a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. De algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém a felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Onde o maior auxílio para nossa redenção espiritual? No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Porque o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? O Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi nas bodas de Caná, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, à margem das águas do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para vós invisível, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Quanto à ideia do sofrimento eterno,
Se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado, como o seu próprio erro. O pastor, porém, não quer se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Se é justo esperarmos, no decurso do nosso roteiro de provocações na Terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Provação. Perguntas 246 a 252. Qual a diferença entre aprovação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A lei da prova e da expiação é inflexível? Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com sursis. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Como se verifica a queda do espírito? Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. A queda do espírito somente se verifica na Terra? A Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer, e nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível e não na carne que se apodrecerá com o tempo. Como se processa a provação coletiva? Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. A incredulidade é uma provação? O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existem,
a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados nas teorias do mundo, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, que lhes é inata. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizem nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Somente se recebe a ofensa que se fez jus no cumprimento das provas? E considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? Receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. No capítulo da ofensa, quando a recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, é certo que se trata de provação bem amarga, indispensável ao nosso processo de regeneração própria. Existem, porém, no mundo as pedradas da ignorância e da má-fé, partidas dos sentimentos inferiores, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia, mas com o propósito de trabalho e esforço próprio, conhecendo que as mesmas fazem parte do seu plano de vida temporária, onde veio para se educar, colaborando ao mesmo tempo na educação de seus semelhantes. Relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem, de todos os planos da vida, e devemos reconhecer que se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ao crime, é porque esses devem agir como alunos, que, havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem conhecimento e superioridade na matéria. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e, por vezes, sucumbem na luta, sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos, de modo algum, imputar a Deus o fracasso de suas esperanças, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação. Virtude. Perguntas 253 a 259. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Que é a paciência e como adquiri-la? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torna indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mistério educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza
e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? A divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no "fora da caridade não há salvação", é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados, mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto em seus estabelecimentos suntuosos o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Como interpretar a esmola material? No mecanismo de relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e a sua utilidade oportuna, como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. A esmola material, porém, é índice da ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. Ninguém, de certo, poderá reprovar o ato de pedir, e muito menos deixará de louvar a iniciativa de quem dá a esmola material. Todavia, é oportuno considerar que, à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte, para alcançar a condição elevada do mérito pelas expressões sadias do seu trabalho. Quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea, dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. E o cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a ideia da rogativa da esmola material, compreendendo que, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando nos esforços da ação e do bem, há de receber sempre de acordo com as suas obras e de conformidade com a promessa do Cristo. A esperança e a fé
devem ser interpretadas como uma só virtude? A esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. No caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus? O título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre a todos os homens de boa vontade, sem distinção de situações, de classes ou de qualquer expressão sectária. Com responsabilidades dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutuário das graças divinas e, além do mais, temos de ponderar que em toda situação a criatura encontrará responsabilidade na existência, a razão porque os sinceros discípulos do Senhor são iguais aos seus olhos, sem preferência de qualquer natureza. No que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo o que tiver, lhe será tirado? A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos, para a alma humana, na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito a nós próprios. Se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados, porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas, o que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida com a mais evidente despreocupação de seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocado então pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então mais difíceis e dolorosas. Terceira parte. Religião. Pergunta 260. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade.